Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Cristo, de Jesus ressuscitado, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. É Páscoa ainda, estamos na oitava da Páscoa, nessa quarta-feira, onde nós vamos meditar o sexto dia da novena à Divina Misericórdia, em preparação para a festa, essa grande festa que o próprio Jesus pediu para Santa Faustina e fosse preparada pela recitação de uma novena. Nós estamos, você que está nos acompanhando já no sexto dia, nesse pequeno que nós estamos chamando de seminário, mini seminário da Divina Misericórdia, fazendo algumas reflexões sobre a novena à Divina Misericórdia, para que assim a gente possa ter um conhecimento maior, né? Possamos assim estar encantado com esse Jesus misericordioso que é ressuscitado, que ama a mim e a você profundamente, meu irmão, minha irmã, que quer que a Divina Misericórdia seja derramada no coração de cada ser humano, que foi para isso que ele deu a sua vida na cruz, por cada um de nós. No dia de hoje nós vamos refletir o sexto dia da novena, onde o próprio Jesus disse para Santa Faustina que trouxesse as almas das criancinhas. Ele disse assim: hoje, traz-me as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, mergulhas na minha misericórdia. Essas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortaram na amarga paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres que futuramente iriam velar sobre os meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes favoreço com a minha confiança. Oremos. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas mansas e humildes e as almas das criancinhas. Essas almas encantam o céu todo com sua especial predileção do Pai Celestial. São como um ramalhete diante do trono de Deus, com o anjo, cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm a mansão permanente no vosso coração compassivo e cantam sem cessar um hino de amor e misericórdia pelos séculos. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas mansas e humildes, e também para as almas das criancinhas, que estão encerradas na mansão do compassivo coração de Jesus. Essas almas são as mais semelhantes ao vosso Filho. O perfume dessas almas eleva-se da terra e alcança o vosso trono. Pai, de misericórdia e de toda bondade, suplico-vos pelo amor e predileção que tendes para com essas almas. Abençoai o mundo todo, para que todas as almas cantem juntamente a glória, a vossa misericórdia, pelos séculos eternos. Amém. Essa citação está no diário número 1220 até o 1223. Uma pequena reflexão desse dia que Jesus pede que nós tenhamos um coração de criança, que nós tenhamos um coração manso e humilde como o dele. Nós vemos no Evangelho de São Lucas, o evangelista Lucas, ele traz uma narração já refletindo sobre a necessidade de ter um coração de criança, a necessidade de termos uma confiança profunda em Jesus. O Jesus, eu confio em vós. Ele vai dizer assim, no Evangelho de Lucas, nós lemos que num certo lugar, orando, ao terminar, Jesus orando, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Respondeu-lhe Jesus: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Lucas 11, 1. Colocando no começo da oração, que se tornou um dos nossos maiores tesouros, a palavra Pai, Cristo queria como que dizer que a eficácia da nossa oração depende da atitude que temos para com Deus, depende da nossa fé em Deus, que quer ser tratado como Pai. A fim de que recebemos o que pedimos,
devemos assumir uma atitude de uma criança que confia no seu pai. A confiança é, portanto, a condição necessária para a eficácia do nosso coração. Ela gera em nós a certeza de que recebemos aquilo que pedimos, porque Deus é nosso Pai. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Como eu disse em outra reflexão, num desses vídeos, quando Filipe se aproxima de Jesus, dizendo: Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus disse para ele: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Há tanto tempo está conosco, e não me viu ainda. Quem me vê, vê o Pai. Então nós precisamos reconhecer que Deus é nosso Pai. Olhando para Jesus, eu posso enxergar esse olhar de Pai, esse olhar de misericórdia que o Pai tem por nós. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, aquele que gera a vida, aquele que cria tudo em nós, o Criador de tudo, o Criador eterno. Nós precisamos ter esse relacionamento de criança com o coração do Pai, o Abá, o Paizinho. Meu irmão, minha irmã, se nós não chamarmos a Deus de Pai, se nós não tivermos a certeza de que temos esse Pai amoroso, misericordioso, que olha para nós com um olhar de Pai realmente, um olhar compassivo, não com um olhar de julgamento. Eu preciso me relacionar com esse Pai como uma criança. É que Lucas está ensinando para nós hoje. Com a confiança. É, portanto, a condição necessária para a eficácia da nossa oração. A confiança de uma criança. A criança tem essa pureza, tem essa inocência, Tem essa certeza de que o que ela pede para o Pai, ela vai conseguir. Porque o Pai é aquele que provê tudo, é aquele que concede na sua providência tudo que nós precisamos. Essa confiança é necessária para que a nossa oração seja ouvida. Olha só, ela gera em nós a certeza de que receberemos aquilo que pedimos, porque Deus é nosso Pai. Glória a Deus por isso. Essa é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que lhe pedimos. Nós sabemos que possuímos o que havíamos pedido. João já nos revelou isso na sua primeira carta, de João capítulo 5, versículo 14, Se sabemos o que pedimos, sabemos que Ele vai nos ouvir, porque Ele é nosso Pai. A nossa atitude tem que ser como de criança, Deve acompanhar não somente a nossa oração, mas deve caracterizar a nossa vida de fé, ou seja, a confiança como de uma criança. Ela é até uma condição necessária para entrarmos na vida eterna. Olha só o que Lucas vai dizer aqui no capítulo 18, versículos de 15 a 17. Preste atenção. Trazia-lhes até mesmo as criancinhas para que elas o tocassem. Vendo isso, os discípulos as impediram. Jesus, porém, chamou-as dizendo: Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Olha que profunda reflexão, meu irmão, minha irmã, que o evangelista Lucas faz para mim e para você nesse 6º dia da novena. É o próprio Jesus que pediu: deixai vir a mim as crianças. Quem não tiver um coração simples, um coração de criança, ou seja, a criança que confia. A criança, quando está no colo do pai, eu sou pai, tenho 3 filhos, Cuidei dos meus filhos desde pequeno, troquei fralda, dei banho, dei alimento, ajudei a minha esposa, Então eu sei o que é ser pai. Eu sei, meu irmão, minha irmã, o que é ser a presença de pai na vida dos nossos filhos. Nós temos que ter essa certeza. Se nós, pais e mães, cuidamos, queremos o melhor para os nossos filhos, muito mais o Pai do céu, o Abá. Esse Deus que é nosso Pai misericordioso. Mas eu preciso estar com um coração simples, como o coração de uma criança. Eu não posso deixar que a minha intelectualidade, eu não posso deixar que as minhas preocupações exageradas nos impeça de agir como criança, de estar como criança, dependendo desse Deus maravilhoso. Nós vemos aqui, meu irmão, minha irmã, eu queria ainda continuar um pouquinho essa reflexão, no mesmo evangelista Lucas,
que é o evangelho de hoje, que vai falar sobre a aparição de Jesus para os discípulos de Emaús. Né? A narração do evangelho de hoje fala que naquele mesmo dia, né, o primeiro da semana, ou seja, no domingo. Essa reflexão, meu irmão, minha irmã, se você vê a continuidade do evangelho de ontem, nós vemos que Jesus apareceu para aquelas mulheres, né? No domingo de manhã, elas vão ao túmulo, correm ao túmulo vazio, não veem Jesus ali e elas acreditam, porque elas tinham sede, elas tinham um coração simples para acreditar que Jesus está vivo e ressuscitado. E agora é o mesmo dia, no domingo, só que na parte da tarde. Né? Vai dizer o evangelho de Lucas agora no capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para o povoado chamado Emaús, tá certo? A uns 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Então eles estavam caminhando. Diz a tradição, eu aprendi agora de manhã assistindo a missa com o padre José Augusto na Canção Nova, de que a tradição diz que esses discípulos de Emaús, um era Cleófas e o outro era uma mulher, ou seja, a mulher dele, Maria de Cleófas, ou seja, aquela que estava aos pés da cruz, também ali durante a crucifixão ali, vendo Jesus ser crucificado, né? Então, ela participou de tudo isso aí, né? E nós vemos eles caminhando, esses discípulos de Emaús. Uma pequena reflexão, era um casal que estava aqui, né, caminhando e não perceberam que Jesus era o próprio Jesus. De repente, olha só, de repente os seus olhos, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E os seus olhos começou a caminhar. E os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? E eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, ou seja, Cleófas, né, o esposo, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lhe aconteceu. E aí ele começa a contar o que aconteceu. E ali aquele outro que apareceu, que era o próprio Jesus, eles não tinham visto, né? Não tinham reconhecido ainda. Por isso a importância de nós estarmos atentos, porque Jesus está caminhando ao nosso lado, mas nós não percebemos. Nossos olhos, talvez por causa da nossa tristeza, das nossas preocupações exageradas, dos nossos medos, ficam como que vendados. Eles não reconheceram. E olha o que aconteceu. Então, ele narrou tudo o que tinha acontecido, né? E eles responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso, com obras, tal, e ele vai narrando aqui no Evangelho, né? E os sumos sacerdotes e as autoridades o condenaram e o crucificaram até a morte, né? E é verdade que algumas mulheres, olha o que eles dizem aqui, do nosso grupo, nos assustaram, né? Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto um anjo e que esses afirmaram que ele está vivo. Meu irmão, minha irmã, mesmo quando nós vemos o testemunho de outros irmãos, de outras irmãs, dizendo para nós: Jesus está vivo, ele está ressuscitado, nós teimamos em andar como esses discípulos cegos, surdos também, não acreditamos que Jesus está vivo, né? Por causa do pecado, né? Por causa do pecado, foi o pecado que levou Jesus a ser crucificado, né? Até a morte de cruz, a pior morte que qualquer condenado poderia passar. Então, meu irmão, minha irmã, o pecado nos cega, o pecado nos torna surdo, e nós passamos a ter dificuldades em acreditar que Jesus Cristo está vivo e está ressuscitado, né? E aí vai dizer assim: a ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser sem inteligência, não podemos, nós não podemos ser lentos para entender o que Jesus nos ensina. Aí Jesus diz: não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? Aqui nós vemos
a reflexão que Jesus faz. Nós, como cristãos, precisamos entender que o sofrimento faz parte da nossa vida, da nossa caminhada como cristãos também, para chegar à ressurreição, à Páscoa eterna também. Mas nós não aceitamos e não entendemos isso, né? E aí ele começa a contar tudo o que aconteceu desde as Escrituras. Olha só, começando por Moisés e passando por todos os profetas, e explicou-lhes, né, em todas as Escrituras, as passagens que se referiam a ele. Olha a importância de eu e você, meu irmão, minha irmã, enquanto cristão, enquanto católicos que somos, conhecer a palavra de Deus. É necessário eu ter a Bíblia, meu irmão, minha irmã, nas minhas mãos. É necessário eu ler a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, meu irmão, ainda que seja um pouquinho por dia, para me alimentar dessa fé, para que esse Cristo vivo, que já está vivo, ressuscitado, ele possa se manifestar, ele possa verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, dar essa certeza de que ele está vivo, de que ele está ressuscitado. Se eu não me alimento da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, essa minha fé no Cristo ressuscitado, ela vai como que esvaecendo, ela vai morrendo, porque ninguém ama o que não conhece. Se eu quero conhecer a história da minha salvação, eu tenho que ler a palavra de Deus, me alimentar dela todos os dias. E Jesus foi explicando. E quando eles chegaram perto do povoado, para onde iam, ele fez de conta que ele ia adiante. Olha só. E eles, porém, insistiram: fica conosco. Olha só, pois já é tarde e a noite vem chegando. Quantos de nós estamos na noite, estamos nas trevas da nossa vida, né? Diz a tradição, não sabe aqui se isso aqui é real ou não, mas que é um casal que estava caminhando com Jesus, Cleófas e sua esposa, né? Vamos crer que sim. Então, um casal que está ali a entrar na sua casa, mas estava triste, vivendo nas trevas, vivendo na tristeza, vivendo sem Jesus. Mas o que eles disseram? Fica conosco, ou seja, entra na minha casa, entra aqui na minha família e fica conosco. Foi o que eles pediram, né? Pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Olha só, nesse momento os seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu à vista deles. Então um deles disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus tem que arder o meu coração na certeza de que a palavra, foi ele mesmo que disse, eu sou o verbo encarnado. A palavra de Deus é que alimenta a minha fé. E aí, fazendo já relação com a novena hoje, né, que diz que tenhamos um coração manso e humilde como o das crianças. Eu preciso ser simples como a criança para acreditar nessa fé simples, nessa fé que não fica questionando, querendo entender tudo, numa intelectualidade de adulto, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes me afasta desse Cristo vivo e ressuscitado. Eu preciso entender isso, meu irmão. Olha que lindo isso. Aqui nós vemos a narração de São Lucas, para nós cristãos católicos, a celebração da Santa Missa, que é o centro da nossa fé. A celebração da Eucaristia foi no partir do pão que os olhos deles se abriram. E agora nós estamos privados de receber Jesus, né, em corpo, alma e divindade, sacramentalmente. Nós que nos alimentamos do próprio corpo e sangue de Jesus, do pão vivo que é Jesus ressuscitado, estamos privados agora, meu irmão, minha irmã, né? Essa reflexão desse dia, no sexto dia da novena, me faz pensar, tem me feito pensar muito. Eu nunca vivi uma quaresma como essa, uma Páscoa como essa, você também não. Mas quantas vezes, talvez, na oportunidade de receber Jesus vivo, ressuscitado na missa, talvez não me comportei bem, talvez não valorizei bem, não me aprofundei no mistério da minha salvação. É Jesus vivo, talvez, meu irmão, minha irmã, não valorizando aquilo que nós tínhamos
né? E agora espiritualmente é o que nós recebemos, temos essa graça ainda que espiritualmente sabemos que não é a mesma coisa. Estamos na expectativa de receber o corpo, o sangue, a alma e a divindade do próprio Cristo vivo. Meu irmão, minha irmã, para abrir os meus olhos e os meus ouvidos. Foi no partir do pão que os olhos deles se abriram. Você, meu irmão, minha irmã, que está afastado, né, da Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana, volte, não questione, volte como uma criança. Talvez a criança vai ali, faz uma arte, apronta alguma coisa e ela volta novamente para os braços do Pai. Meu irmão, minha irmã, é o que Jesus está te convidando hoje. Voltar para a Santa Mãe Igreja Católica, para os sacramentos, sobretudo para o maior dos sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia, onde os nossos olhos se abrem e o nosso coração, sim, vai se tornar como o coração de uma criança para podermos entrar no céu. E aí quero terminar com a narração de Lucas, que vai dizer assim: em verdade eu vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Pense nisso. Vamos refletir um pouco sobre isso. Que o Divino Espírito Santo ilumine o seu coração, o meu coração, para que tenhamos um coração simples, um coração de criança. O coração da criança não guarda mágoa, não guarda rancores. O coração da criança é um coração que simplesmente confia em Jesus profundamente. Confia no amor que o Pai tem por cada um de nós. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã e toda a sua família. Vamos dizer: Jesus, fica conosco, entra na minha história, entra na minha família, fica conosco. E o Senhor com certeza entrará, e ao partir do pão, ainda que seja o pão da palavra, que é o que nós estamos vendo muito mais agora nesse tempo, os nossos olhos, os meus olhos, os seus olhos, os olhos dos seus familiares, eles irão se abrir, porque é Cristo vivo, ressuscitado, que está no nosso meio. Ele te ama apaixonadamente. Nós vamos dizer: Jesus, eu confio em vós, tá certo? Meu irmão, minha irmã, se essa reflexão fez bem para você, compartilhe, por favor, para que outras pessoas possam aproveitar a presença do Cristo vivo e ressuscitado, tá certo? Amanhã estaremos no 7º dia da novena e vamos compartilhar com você mais um dia desse seminário da Divina Misericórdia. Deus abençoe você, fique com Deus, fique na paz do Senhor.